Alô, galera, começando mais um De Letra. De Letra hoje que começa, não vou dizer de forma melancólica, porque é uma boa notícia, né? Nosso Luciano Ballarotti não está com a gente aqui, mas Luciano Ballarotti foi negociado, né? A gente chegou a um acordo e ele está deixando o De Letra, né? Mas deixou aí, foi uma negociação que vai valer a pena para o grupo. O conglomerado vai suprir essa ausência em breve, podem ter certeza. A nossa participação aqui no Dileta, mas claro, desejando ao Bala toda a sorte do mundo, desejando que ele tenha muito sucesso no novo desafio dele. Não vou falar o nome da empresa, né? Porque vamos manter aqui, né? Já que é concorrência, né? Para o cara tirar a gente do nosso programa aqui, é concorrência a partir de agora. Então, não é bem assim o negócio. Mas, gente, a gente tem aí nesse final de semana, Carlos Borio e Ricardo Brejinski, dois jogos, o Juventude contra o Atlético, o Curitiba contra o Brusque. No outro final de semana já tem a estreia do Paraná. Eu quero que a gente fale um pouquinho da situação do Paraná Clube, mas eu quero olhar para esse desenho aí, porque eu estava pensando, enquanto falava minhas bobagens na rádio, o Atlético na terça, você é tão acostumado que joga na terça, o Atlético na quarta venceu o Danúbio por 1-0 jogando mal. Uhum. Atuação admitida pelo próprio Cuca. Contra a Ponte Preta, no domingo, o Curitiba empatou jogando mal. E aí, eu fiquei pensando, por quê? O Cuca ficou muito claro para ele depois do jogo, quando ele deu entrevista, que o importante era ganhar. Ponto. No domingo, o Curitiba enfrenta o Brusque, e claro, todo mundo quer ver uma atuação melhor do Curitiba, mas será que precisa ou ganhar é suficiente para uma disputa de segunda divisão? Aí eu volto, então, começo o papo sobre os nossos times hoje, Ricardo e Bório, nesse dilema eterno do futebol brasileiro, né? É preciso jogar bem e ganhar ou é preciso ganhar, hein, Bório? Então, eu falo que a Série B não precisa. A Série B é onde não precisa jogar bonito de jeito nenhum. É, O importante é ganhar. Ganhar fora, ganhar em casa. O importante é ganhar, não importa como. Jogando bem, jogando mal, não interessa. O importante é que no apito final tenha lá os 3 pontos garantidos. Porque você sabe que o único objetivo da Série B é subir para a Série A. sim. Não é a questão de, o time tá voando na Série B, tá jogando o futebol mais bonito do Brasil, tá, acaba em sexto. Pô, resolveu alguma coisa o futebol? A campanha? Nada. Sim. E aí, Ricardo? Já a série A Perdão, é perdão, diferente, perdão. né? Manda. Já a Série A é diferente, né? Porque tem, tipo assim, é uma vitrine do futebol mundial. Então, o time que e geralmente o futebol brasileiro está virando só isso, né? O fornecedor de jogadores para a Europa. Se você não joga bem, não joga bonito, mas tem resultados de vitória, talvez você alcance lá uma Sul-Americana, uma Libertadores, mas não fique tão visível na vitrine, né? Não chame tanto atenção por causa do futebol truncado, futebol feio. É isso aí, é isso aí. Ricardo, e aí? O que você imagina? Então, eu concordo com o Bora, a questão da segunda divisão. É difícil até um time jogar bonito, jogar bem na segunda divisão. Acho que eu lembro particularmente do Corinthians 2008, da Portuguesa 2011, que virou a Barcelusa. Assim, não digo nem campanhas muito boas, mas times que jogavam fácil assim, e encantaram. São pouquíssimas exceções. A maioria Bragantino, né? Aquele Bragantino de 2019, né? mas assim, são poucos casos de time que jogaram bem, assim, que se vê, não, esse futebol aí é legal de acompanhar. A segunda divisão é jogo truncado, é porrada, é aquela coisa assim de na base da raça mesmo, com o objetivo de subir. Aí na Série A, eu acho que a gente entra muito naquela coisa assim, o discurso óbvio. Que muito técnico fala, quanto melhor você joga, mais ofensivo e tal, mais perto você tá de ganhar. Então, claro que se você tem um time mais forte, tipo um Flamengo do Jorge Jesus de 2019, pô, o Flamengo era um negócio que você via assim que você não imaginava que o time não ia ganhar, porque estava tava muito certinho, Sim. mas também não são todos que conseguem manter esse nível.
eu acho que assim, eu acho que o Corinthians de 2011, que ganhava os jogos por 1-0, 1-0, 1-0 e foi campeão brasileiro. Para o torcedor, o mais importante é resultado. Se você vai jogar bem, é uma consequência ou não. Mas eu acho que o que importa no Brasil sempre é o resultado, até pelo que você falou, é uma vitrine. Mas será que o torcedor quer ver o time dele sendo campeão e perdendo 5, 6 peças para o ano seguinte? Porque aí tem Libertadores, você tem um sonho maior. Eu acho que o futebol brasileiro como a gente é fornecedor de peças e não é o futebol europeu que busca essas peças, o futebol bonito sempre atrás do ônus de você perder jogadores para a temporada seguinte. São poucos times, a não ser que você tenha muito dinheiro como o Flamengo, que você consegue manter uma base de 3, 4 anos. Então, eu acho que o cara se preocupa mais em ser campeão brasileiro ou campeão de algum torneio, jogando mal, jogando feio, mas conseguindo os resultados, do que foi que a gente falou, o Fortaleza da vida. O Fortaleza é um time legal de ver. Foi campeão brasileiro? Não foi. Chegou em quarto lugar, que para os caras foi a melhor campanha da história. Então, acho que vai muito de time para time e aquilo que você projeta a longo prazo. O Atlético atual, acho que tem a Isso. obrigação de jogar bem e conquistar os resultados, porque elenco para isso tem. A gente viu que o Atlético tem entre os 5 melhores times do Brasil hoje. Não dá para jogar sempre como foi contra o Danúbio. Também não vai conseguir repetir uma atuação como foi contra o Cuiabá. Acho que o jogo contra o Inter é o reflexo melhor. É um time que jogou bem, soube lidar a pressão do adversário, ganhou só por 1-0 porque o Inter também jogou fechadinho, mas talvez se o Inter tivesse tido mais um descuido, teria sido 2-3-0. Acho que aquela partida é o padrão que a gente espera do Atlético na temporada. Eu acho que é por aí. Eu queria já, e o Ricardo já meteu um capitão gancho, bora, para já passar para o Atlético o assunto. E eu acho que esse é o ponto, né? Hoje o torcedor do Atlético, vamos ser bem sinceros, o torcedor do Atlético exige mais do time, né? O torcedor do Atlético exige não só o resultado. E eu nem vou colocar aí esse jogo do Danúbio, porque ele tem uma característica muito especial, com um monte de reserva, meninos e tal. Mas, por exemplo, no tempo do Wesley e do Turra, a torcida reclamava mesmo quando ganhava. Sim. E aí, Bório, é a tal história. Para mim, assim, tem um momento muito marcante que eu viro e mexe e cito, que é uma declaração do Fernandinho no Campeonato Paranaense no passado. No primeiro jogo que o Atlético chegou, não foi nem vaiado, foi aquele jogo mais ou menos que a galera começou, sabe, uma coisa de leve, assim. E aí o Fernandinho, perguntado sobre isso, ele falou: a gente tem que se acostumar que a nossa régua subiu. É isso, né? Certeza, né? Com certeza. A evolução do Atlético é uma coisa que não tem volta, né? Então você não pode agora, se chegou num patamar, agora eu vou descer. Não, não tem como. Então agora a exigência da torcida é só daí para cima. Claro, que nem o Cuca falou depois do jogo do Danúbio, né? Que não vamos ser um Real Madrid, um Barcelona, um Manchester City, mas a cobrança da torcida vai ser sempre em cima disso, de cada vez mais apresentar um futebol bonito, um futebol para cima, ofensivo e que conquiste cada vez mais vitórias, né? E isso pode pesar na cobrança em cima do Cuca, né? Pois é, mas aí tem uma outra série de discussões, né, Ricardo? Só que, assim, eu acho que quem contrata o Cuca tem que pensar no pacote Cuca. E o pacote Cuca não necessariamente implica em futebol bonito, né, Ricardo? Na verdade, nos últimos anos, o Cuca tem até mesclado, né? Por exemplo, em 2013, em 2021, para o Atlético Mineiro, pô, era um time ultra ofensivo, mas era pelas peças Sim. que você tinha, né? Antes o quarteto era Ronaldinho Gaúcho, Bernard, Diego Tardelli e Jô. Você não conseguia fazer um time marcar com esses caras. E depois era o Hulk sendo o cara do ataque, que também é um jogador que muda o patamar de um clube. O Atlético hoje, com as peças que tem, a gente vê que é carente de substituições. O Cuca reclamou, depois do jogo contra o Internacional, que não tem jogadores de Eu diria que é velocidade à carente até, disposição. né? É carente até no titular, né? Agora, por Porque exemplo, na os zaga tem homens de só dois lado de zagueiros. campo, né? Os homens de lado de campo, eles não são exatamente os ideais, né? Nem o Na Julimar e verdade, o Coelho, muito menos. o Coelho e o Julimar seriam boas peças de reposição, e E não olha peças lá. titulares. Mas, assim, se você tem que priorizar no mercado, você busca os caras para ser titular e deixa os dois ali como opção. Uhum. Então, o Atlético não fornece ao Cuca essas peças para fazer um futebol maravilhoso. O Canóbio está numa fase
espetacular, mas também não é o cara para jogar por ali o tempo inteiro. Então não dá para se esperar que o Atlético vá jogar bem desse jeito assim, de massacrar o adversário todos os jogos, porque o Brasileirão tem muito adversário complicado. Não é um campeonato paranaense que o Atlético sobrava, que se fosse talvez com o time reserva, seria melhor que todos os outros adversários. Agora, vocês falaram da questão de subir o sarrafo. é, Mal comparando, eu lembrei na hora do Coritiba. Que hoje o Coritiba vive essa situação delicada, mas em 2011 tinha o futebol talvez mais vistoso do Brasil, chegou a brigar por título de Copa do Brasil, foi bem no Brasileirão, 2012 já caiu a qualidade. E mesmo assim virou time de resultados porque chegou na final da Copa do Brasil de novo. E desde então nunca mais jogou aquele futebol. E o Coritiba hoje se apequenou de uma tal maneira que está aí brigando para não cair e esse ano brigando para subir de novo. O Atlético não pode chegar a esse nível, acho que nem vai chegar, de ter 3, 4 anos você sendo um dos melhores do Brasil e de repente se contentar com o meio de tabela. Só que, realmente, se você chega num nível, por que não tentar subir um degrau a mais do que se acomodar onde está ali? Condição financeira o Atlético hoje tem, visão de mercado tem, basta ali pincelar de novo, né? Não vai conseguir um Vitor Roque todo ano, mas hoje tem condição de buscar peças para fazer isso que a gente está falando, do Cuca transformar esse time num futebol bonito e talvez sair de top 5 do Brasil para um top 3 de repente. E o Atlético não tem categoria de base para repor essas peças Mas que então, precisa? Bório, assim, muita gente pediu os meninos que jogaram a Copinha, a maioria deles ainda está jogando o Sub-20. Sim, E eu não sei, vocês viram o jogo também, por exemplo, o Dudu, né? Porque o Renan Viana já estava subindo, mas aí teve aquele problema de joelho, ficou um tempão fora. O Dudu, que jogou em todas as seleções de base até o Sub-20, ele estava no Mundial, né? Estava no tá, Mundial, Mundial Sub-17. no Mundial Sub-17. Só que o Dudu, ele fisicamente me pareceu muito franzino. Mostrou momento ele junto do Mastriani, é uma diferença absurda, não só em altura, mas em porte físico. E aí o menino com um porte físico menos resistente vai para o profissional é porradaria. Então eu vejo que o Atlético até tem jogadores de qualidade, mas eu não sei se eles estão prontos. E aí é o grande problema do Atlético, se a gente for ver, é a transição, que deveria Isso. ser um avanço com o Sub-23 e acabou não sendo, né? É. E aí que eu ia comentar por causa do Palmeiras, né? Que o Palmeiras Meu bota os Deus. moleque lá, moleque de 16 anos lá para jogar Libertadores, Mas né? o Então, Palmeiras mudou recentemente isso, porque se você for pegar anos 90, até ali 5, 6 anos atrás, o Palmeiras não era um time revelador. Não, ano passado, pois né? é, Ano passado. Quanto tempo o Abel esperou para pôr o Hendrick? Aí quando pôs o Hendrick no segundo tempo do Boca, já era tarde. Sim. Mas o Endrick é uma exceção, né? Que a gente está falando do Vitor Roque. O Vitor Roque, com 17 anos, já estava comendo a bola no time profissional. A gente não pode comparar o Vitor Roque com o Dudu, não porque o Dudu é limitado, mas é porque o Vitor Roque era uma exceção desses garotos prodígios. A gente está falando aí de um Vitor Roque, de um Endrick, um pouquinho mais atrás o Neymar, que eram os caras que com 17 anos você já depositava fichas porque você sabia que era um potencial acima do padrão. O A Atlético, diferença, né, Ricardo? A diferença do Palmeiras é que eles têm hoje o Hendrick, mas já tem o Luiz Guilherme, que é decisivo em jogo de Libertadores, e e tem o tem o Estevão, né? Estevão, que é uma loucura esse piá. Uma loucura. Então, mas o Palmeiras começou agora. Se a gente for pegar o Atlético, conseguiu fazer transição de garoto que veio da base ou do sub-23 para o profissional, jogadores acima da média. Bruno Guimarães, que já estava ali pronto, só faltou ser lapidado. Renan Lodge, que viveu o melhor momento da carreira no Atlético, que eram jogadores que estavam acima de um nível normal de um garoto de 18, 19 anos. Aí você apostar num Dudu, por exemplo, para resolver os problemas do time profissional, 1, 2 meses o cara não conseguir jogar, além de você não ter essa peça, você queima o menino. Porque Pois é. aí é impressionante como torcida, não digo do Atlético, em todos os times, como eles têm menos paciência com o piá que veio da casa do que quando você contrata um jogador novo de outro clube. Isso é verdade. E o Atlético tinha aquela estratégia que ela foi sendo aos poucos, né, Ricardo e Bório, ela foi sendo aos poucos deixada de lado, que é a tal da história do semi-pronto, em que o Bruno Guimarães se encaixa à perfeição. Mas se você for ver do Bruno para cá,
O Vitor Roque estava pronto, né? Não era, ele não estava semi-pronto, ele estava pronto já. Você já não vê o Atlético fazer isso, né? Você vê, o Atlético vem para essa janela. Lógico que não é para a janela de estaduais como foi essa. Mas o Atlético não está trazendo mais aqueles jogadores de 20, 21 anos, à exceção do Zapelli e do Esquivel. Porque quem vem? Vitor Bueno tinha 26, agora o Nicão já tem mais de 30, o Gabriel tem mais de 30. Então o Atlético nesse ano, próprio esse ano, né? Mastriani já é mais veterano, jogadores já com um pouco mais de idade, talvez para dar uma mudança de perfil do time também, né? Um time um pouco mais rodado. E o Zapelli e o Esquivel já vieram por preços altos, né? Não foi Sim, assim, Não foi jogador. achados. Não é. O Bruno Guimarães veio do Audax, do Rio de Janeiro. Era um cara assim que virou meme, né? Porque quando o Bruno Guimarães foi contratado, tinha um comentário do torcedor: enquanto o Curitiba traz Alexandre, a gente tá dando esses caras que ninguém nunca viu falar, né? Esse meme, o cara, coitado, ficou futebol marcado. é uma loucura, né? Futebol é uma loucura. Mas o Atlético, hoje, o Atlético ele tem que mudar o nível dele. Se ele quer brigar por títulos contra Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, ele tem que ir nesse mercado e buscar jogador ou mais tarimbado, que já não custa tanto, ou colocar a mão no bolso e trazer essas revelações, principalmente do mercado sul-americano, que é ainda é um pouco mais barato. Você querer mudar o teu nível e brigar por título de novo, trazendo jogadores semi-prontos de 20 anos, você vai ter que ter paciência de 2, 3 anos. E aí que a gente falou. Aí voltar alguns degraus atrás e mudar o teu nível de exigência. Agora, por que, Bório, o que você acha que né, lá atrás, quando vinha o semi-pronto, quando vinha o Lucas, o Cocito, Gustavo, Adriano, a gente vai fazer uma lista aqui, né? Eu não tô discutindo o que o Ricardo falou, estou discutindo o futebol que mudou, né? O Atlético trazia esses caras, trouxe o Cocito, eu acho que o Gustavo era o mais novo dos três, né? O Gustavo tinha 18 e o Cocito e o Lucas tinham 19, uma coisa assim, ou 19 e 20. E eles chegaram aqui, precisaram de 6 meses para virarem titulares, né? Eu não sei se não era a necessidade, era tanta também, né? Que às vezes, ó, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então vamos ver o que vai dar. E é aquela coisa, eu acho que a questão também do olheiro, né? Não sei Então, se estava pensando nisso. não sei se isso tem muito a ver, porque hoje todo mundo olha jogador em tudo que é lugar, né? Mas o Atlético tinha uma capacidade de descobrir jogador aí que era impressionante, né? Carleto tinha, né? Além das parcerias, né, que ele tinha, né? Sim, tinha parceria com o Figueiredo e tal, mas ele tinha o Carleto fazendo isso, né? O Carleto fez Sim. isso. Depois ele teve o Borba fazendo isso. O Borba tirou da cartola o Ferreira e o Valência. Mas É. contra o Juventude, Ricardo, eu acho que, que assim, é mais um jogo que talvez não jogue bem, né? Por conta da característica do jogo. Mas que dá para ganhar, dá, né? Jogo com serração, que não dá para ver a bola. Serração. Fazia tempo que eu não ouvia a palavra serração. Serração, Neblina? serração. Serração é uma coisa que eu nunca mais vi aqui depois que eu fui morar aqui. Então, vá morar em Nunca Caxias tem do neblina Sul. aí? Nunca tem neblina aí, Bório? Nunca, nunca. É um jogo perigoso para o Atlético, porque o Juventude ele está muito oscilando, né? Contra o Corinthians consegue. Tudo bem que o Corinthians não é um parâmetro hoje que está jogando bem, mas o Corinthians é maior que o Juventude. Elenco, peça por peça, é melhor. Juventude não tomou conhecimento. Aí, quando foi na boa contra o Botafogo, tomou uma goleada que eu também acho que não é o padrão do Juventude. Vai ser aquele jogo que a gente está falando agora: jogo pegado, porrada ali, e o Atlético vai ter que dosar e ter experiência. Dá para ganhar? Eu acho que dá. Porque a pior atuação do Atlético com o Cuca foi naquele jogo contra o Grêmio, que foi um negócio muito atípico que o Atlético não conseguiu chutar. Não acho que vai repetir aquela atuação. Então, se você jogar talvez quase o mesmo nível que jogou contra o Internacional, dá para ganhar. Mas vai meio que desfalcado do Canóbio, que foi quem resolveu. Não tem o Thiago Heleno na zaga. E provavelmente o Nicão e o Gabriel em algum momento vão entrar nesse jogo. E eu não sei qual é o nível físico deles para fazer uma diferença em campo.
É porque o Nicão, nessa atual conjuntura, até quando teve o primeiro papo do Nicão lá no início do ano, eu mantenho um pouco essa opinião de que eu acho que não é mais o Nicão, não Ah, deveria ser não é mais o mesmo. Nicão o foco do Não, Atlético. Só que também, ao mesmo tempo, hoje, para mim, o Nicão é titular fácil do Atlético. sim. Porque para Pela, disputar pela com aquilo, Gilmar e Coelho, pelo aquilo que a gente comentou, porque ele não tem hoje peças titulares para essa posição, né? e aí vem um papo, e foi até parece que o Carlos Eduardo Lino que falou isso no Sport TV, de que o Atlético vai gastar 100 milhões de reais na Foi. janela. Eu achei um valor muito alto. Mas Para o padrão assim, para Atlético é isso o alto. Atlético tem. Não, Para tem. isso, Mas assim, não dá para trazer 10 jogadores de 10 milhões. Se não. Não, você vai gastar 100 milhões, tem que trazer um cara de 50, um cara de 35 e de 15 ali para compor elenco. tem Não que dá trazer para. três É, caras só. Não, e assim, não, e assim, gastar 50 no atacante, né? Eu acho assim, gente, sinceramente, acho que o Atlético, se pudesse trazer um zagueiro titular, seria ideal, mas assim, eu não consigo ficar pensando, o Atlético precisa trazer um zagueiro para ser titular, se o Gamarra, que é o melhor de todos, é reserva. sim. Não, eu acho que É, não precisa trazer para ser titular. Mas ou ver se esse Marcos André tem potencial e não precisa repor, que daí quando o Thiago Heleno está recuperado, Marcos você tem Maia, um Marcos Maia, Marcos André, é Marcos o André. Marcão, Marcão. É que estava relacionado com o Marcos André. Mas assim, talvez se ele tiver de conta do recado para ser a quarta opção da zaga, você tem o Thiago Heleno, o Kaique Rocha e o Gamarra. Não vejo como primordial trazer um zagueiro, a não ser que seja isso, né? O Thiago Heleno sabe quanto tempo vai ficar fora. Aí talvez você precise de um cara um pouco mais experiente para repor essa peça. Mas certamente o foco do Atlético vai ser em jogador de ponta, de ataque e de camisa 10, porque o é. Zapelli até agora não mostrou, não fez valer o investimento nele. Ele teve É, lampejos, principalmente no Paranaense, mas em jogo maior o Zapelli ainda está deixando a desejar. ele foi bem nos jogos da Sul-Americana, nos dois primeiros, nesse mais ou menos no primeiro tempo, o segundo tempo foi horrível, Mas junto com o resto do time, né? contra o Ameliano e o Raio Zuliano, Kim que não foi bem também, né? Não precisava fazer muito esforço para ir bem. Não, o Jadson, nossa, dentro que eu tirei o Jadson. O Coelho, né? Pô, o Coelho conseguiu Não deixar o fazer Cuca gol. irritado no jogo do Zuliano, né? Não é não fazer gol. Não fazer gol tá do jogo, mas, tipo, o Cuca ficou indignado porque ele fazia tudo errado. Gente, e passando por outro lado, né? Quando a gente já fala de Curitiba e Brusque, é, até onde é, até onde pode ir a paciência do torcedor no jogo de domingo, bora? O torcedor, já, né? Vamos dentro desse contexto do Curitiba, né? Cara, eu acho que a paciência do torcedor acaba uns 30 minutos do primeiro tempo. Ah, é assim, e o Curitiba vai pegar uma carne de pescoço. Esse time do Brusque é bom, é raçudo, é um time que vai para cima. É um É, time Agora, veterano, né? agora o Christian vai ter que fazer o recorte. O Bório falando, esse time do Brusque é bom, volta semana passada. O Brusque na zona de rebaixamento para a Série C. É que foi democracia, né? O povo vai votando, né? Mas eu vi o jogo contra o Mirassol, Brusque e Mirassol, cara, nossa senhora, deu um nó no time do Mozart, deu um nó. Mas E também, o né? Curitiba, Vamos vendo. A gente vai mas, vendo o time do Mirassol, né? Pô, jogou bem. O Mozart faz um trabalho excepcional. Mas, cara, uma hora esse time não vai, né? Porque, putz, Alex Muralha, Lucas Ramon, Luiz Otávio, De La Torre, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas esse time do Brusque, né, Bório, o que me surpreendeu na escalação que jogou contra o Mirassol é que eles apostaram na experiência a valer. Né? Um time com aham, Wallace na zaga, com Rodolfo no meio-campo, com Paulinho Mocelin no ataque, quer dizer, uma espinha dorsal rodada, experiente, né? O Rodolfo Portugal está com 36. O Wallace, pô, rodou o Brasil jogando, né? Jogou no Flamengo, jogou em Grêmio.
E o Paulinho Mocelin, ele é especialista em Série B. Diga o que quiserem. O Paulinho é especialista em segunda divisão. Sim. E, Diga, Ricardo. não, e assim, a questão da paciência da torcida, eu acho que não é nem tanto, claro, que se o Coxa faz um gol até os 30 minutos que o Boro falou ali, você muda totalmente o contexto do jogo. Mas acho que mais do que abrir o placar, acho que o Coritiba tem que mostrar vontade. Porque naquele jogo contra o Maringá, que foi a última imagem que a gente tem do Coritiba em casa, time precisando ganhar por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, não finalizava, os caras tocavam de lado, tinham medo de arriscar uma jogada maior, mais profunda, porque sabia que se tivesse um contra-ataque, aí se perde o jogo, toma um gol, o estádio vinha totalmente contra, os caras estão sem confiança. Eu acho que mais do que abrir o placar, a torcida quer ver um Coritiba indo para cima. E não jogando bonito, como a gente falou, em toques rápidos, dribles. Não, é um time que está buscando o gol, é cruzamento, é chute, é finalizar. Acho que a torcida precisa ver o time brigando mesmo, mostrando que está Querendo, com né? vontade de ganhar. Se vai conseguir fazer o gol, aí você tem o fator da pontaria do jogador, o goleiro adversário está empolgado, o zagueiro está marcando em cima. Mas assim, aquele jogo que o cara vai para cima do adversário. É isso que a torcida quer. Se o Curitiba faz isso, acerta uma bola na trave, por exemplo, pronto, o estádio já vem a favor. Agora, você lá, naquele 0-0, bola volta para a zaga, volta para o goleiro, aí o goleiro joga para lateral, chega no meio campo, recua, com medo de tentar furar a marcação, a torcida perde a paciência. Né? E aí a gente vai para onde seria, talvez, Bório, o limite desse time. O Curitiba tem que contratar, a gente não precisa nem discutir, porque aqui a gente falou bastante, em outros canais, nos meus comentários eu falei bastante, mas esse time, né? Até que ponto vale o que o Guto falou, por exemplo, de jogadores que não vêm jogando, que são reforços? Ricardo, me ajude. Giovanni Meurer, Giovanni Meurer, Ta Thalisson, Arilson, Arilson, Thalisson, Sebastião Gomes, Sebastião Gomes, Robson, 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 o Ebert, acho. Deixa eu ver aqui que eu acho Ebert, que. né? Claro, e o Manga, né? Que é um caso à parte. Mas dá para ir Ah, nessa do. aí tem mais dois: o Jean Pedroso, o zagueiro, e o Fran Sérgio. Pois é. Então, assim, tem uma lista grande, isso não dá para negar. Mas esses caras podem melhorar o nível do Curitiba? então, esses caras já estavam aí, né? Uhum. Se, O se Thalisson você. jogou quantas? Duas? 3. Três? Mas se você for pensar, quando eles estavam atuando, o time estava melhor? O time deu Uma questão. resposta dentro de campo? Tem 3 caras aí que eu acho que fazem muita falta. O O, Robson é o um. Robson é incontestável. O Sim. Sebastião Gomes, você vê que dá uma outra qualidade no passe. E o Arilson, quando jogou, jogou bem. São 3 caras É, que eu acho que, assim, 100% eles são titulares. E o É, Arilson e o eu, eu, Robson têm a experiência de Série B, né? eu acho que assim, o Arilson ganhou uma sombra pesada do Morelli, né? O Sim. Curitiba jogou mais ou menos contra a Ponte, o Morelli jogou muito bem. O Robson não tem dúvida. Eu acho que o Thalisson, num cenário normal, eu não sei se o cenário do Curitiba é normal hoje, o Thalisson é titular. Mas Mas no na lugar do cabeça do Maurício Guto, eu acho Antônio ou que do não. Bruno Melo? Então, eu acho no lugar do Bruno Melo. Dos dois, Mas o aí mais o Thales, mas o Thales foi melhor que o Benevenuto? mas daí tem que saber que Benevenuto tá aí, né? pois é. Porque, Porque o porque o Benevenuto, Benevenuto para mim, veio é para ser mais jogador que o titular. Bruno Melo. Mas ele no Coritiba até agora Não. a Até impressão dele é agora não horrorosa, mostrou. né? É. É. Mas assim, então o que a gente está tentando tirar daí é que, apesar de ainda necessitar de reforços, dá para esse elenco render mais, Ricardo. É isso. Eu acho que dá, porque assim, vamos lá, o time 100% à disposição. Vamos descartar aí as lesões e tal. Você tem um meio-campo que você pode jogar com Arilson, Sebastião Gomes e Matheus Surizo. Ou até o Morelli no lugar do Arilson. Aí você tem no banco ou o Arilson ou o Morelli. E você tem, por exemplo, o Vini Paulista, que ano passado foi bem na Série B com o Juventude, conseguiu subir. Uma opção que eu acho que é válido pelo que ele jogou no E o Andrei? Paranaense. E o Andrei, tá O, aí ou And- não tá? o, o Andrei tá apagado. O Andrei não é o mesmo Andrei de antes da lesão.
Mas Aham. se você pensar o Andrei recuperando o ritmo, você tem mais uma opção. Então você tem um meio-campo reserva ali com Arilson, Vini Paulista e Andrei. Você pensar os caras no bom nível que já apresentaram, não é uma boa opção para o banco de reservas do Curitiba na Série B? Eu acho que você tem o Sim, meio-campo ajeitadinho. Lá no concordo. ataque, um Robson, um Damião e o Manga querendo jogar, você tem um trio de ataque que eu acho que, em termos de nome que apresentou, nós estamos falando aí de 2, 3 anos atrás, o trio ofensivo do Curitiba, eu ouso dizer que é melhor que o trio ofensivo do Santos. Que eu não confio no Júlio Furques, não confio que o Guilherme é esse supra-sumo de, centro, de atacante de ponta. Então, sabe, o time do Santos hoje é o time da Série B. Mas coloca que um Damião. O Damião, para a Série B, acho que a hora que ele encaixar bem ali, ele sobra. A gente já viu no Paranaense como ele precisou de 20 minutos para mudar a cara do ataque. Acho que o Curitiba. E aí você tem um Figueiredo que mostra a vontade. Acho que o Figueiredo falta um pouquinho mais ali de capricho, de concentração, mas quando ele está inspirado, ele faz diferença. É, e O tem que problema saber para onde mim é que do ele joga, né? Curitiba Porque o Guto todo dia, o jogo muda ele e o Friso, né? Muda. é. E eu perguntei para ele aquele Media Day, quando o Curitiba apresentou o elenco, aonde ele gostava mais de jogar. Ele falou: eu gosto de jogar mais pelo lado, mas eu estou à disposição para fazer qualquer função. Aí acho que esse é o problema. O Guto escutou sua parte, estou à disposição para fazer qualquer função. E aí o cara vai jogando em qualquer canto. O grande problema do Curitiba, para mim, na verdade, são dois problemas. O primeiro é aquilo que eu falei, que é a falta de confiança dos caras, que aí o cara deixa de colocar o que ele tem de melhor com medo de errar, e aí você tira a qualidade, e a defesa. Porque a defesa do Curitiba, ela sofre todo o jogo. Aí não adianta É, você ter lá na frente os caras que conseguem fazer diferença, que aí, beleza, o cara faz um gol, a defesa toma um, toma dois, não adianta pra nada. Então, o problema do Curitiba hoje, para mim, é a defesa. E com essa defesa, não digo nem com as peças, mas do jeito que tá jogando, vai penar para subir, porque tomar gol todo jogo não dá. pois é. Gente, a polêmica da semana, e eu nem pensei que ia ser polêmica, hein? Eu juro para vocês. Foi a mudança dos jogos do Paraná para a Arena e para o Couto Pereira, né? O primeiro contra o Nacional, o segundo contra o Apucarana. É, os jogos transferidos, né, com uma ação obviamente direta do Carlos Werner. Me arrisco a dizer para o cara que está nos acompanhando que tudo que o Paraná fez nos últimos 6 meses tem influência direta do Werner, desde o interesse da SAF até agora, né? Agora, quando ele bota a cara em público, né? Aí, quando ele oficialmente coloca a cara em público. O Fernando estava presente nas negociações com a prefeitura, estava presente nas negociações com a Carpa, seria um investidor da Carpa. Então, ele volta para mais ou menos, Bório, seu que ele foi em 2017. Ah, isso não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que ele está totalmente mergulhado nessa história do Paraná dos últimos 6 meses, né? Aham. E, e assim, essa questão dos jogos na Arena e no Couto é uma forma de cutucar também a torcida, né? Tipo, Sim. vamos ver se a torcida realmente está disposta a abraçar o time na situação que se encontra, ou se é só torcida de rede social, né? Que na rede social faz um barulho que tá louco, né? Mas vamos ver agora no Pega para Capar, ver como é que vai funcionar. Eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Vamos ver, Não, né? você acha que. Você também ficou achando que foi polêmica de forma surpreendente? Não, eu achei que não. É uma negociação, né? Não, Negociação comercial. porque muito torcedor do Paraná ficou de pulga atrás da orelha, meio que dizendo que o Paraná tinha que jogar na Vila. Mas e é uma questão de valores, né? De quanto que você vai arrecadar jogando na arena ou jogando na Vila, né? Você Pois é. colocaria 16 mil torcedores contra o Nacional na Vila Capanema? Ou ia Pois é. continuar aqueles 2.500, 3.000 no máximo? Ano passado a gente fez uma pesquisa, o maior público foi o do Andraus de Paraná, né, que foi mando do Paraná sem ser, aquele jogo na Vila Capanema, mas tirando esse jogo, o maior público da Série B tinha sido Iguaçu e Paraná, lá em União da Vitória, que foi 3.700 pessoas, ou 3.020, uma coisa assim, ou 3.200.
A final teve 100 pessoas assistindo, né? Andraus e PSTC. Ricardo, tecnicamente, né? A gente já esmiuçou, até tem um comentário, gente, tá aí na timeline, se quem quiser ver aí na timeline do YouTube, tá aí comentário sobre o Paraná. A gente já esmiuçou, né, a questão de dar um recado, como disse o Boris, de ser um estádio, do fato jornalístico que vai ser. Agora, tecnicamente, o Paraná treina no Ninho da Gralha, você chegou aí, o Ninho da Gralha essa semana. Sim. O que representa tecnicamente o Paraná jogar um jogo da segunda divisão na Arena e depois um no Couto Pereira? Acho que assim, eu não vou nem entrar em questão que outra polêmica que surgiu nos últimos dias foi o gramado da Vila Capanema e coisa e tal. Acho que isso aí não entra em discussão. Eu acho que o estádio não vai lotar, tanto na Arena quanto no Couto. Dificilmente vão lá 35, 40 mil pessoas na Arena. Mas até lá no treino, o Tcheco perguntou: o que vocês acharam da medida da diretoria? Eu tinha falado: eu acho que deveria ter sido o primeiro jogo na Vila Capanema, porque o Paraná não joga há quase 2 anos como mandante com o público. Seria um reencontro, você está em casa, você vai receber. Daí ele falou: mas já que está tanto tempo longe, não dá para dar mais oportunidade para mais pessoas reencontrarem o time? Que eu acho que foi um argumento válido. E tem um outro ponto. Se o Paraná estreia na Vila Capanema contra o Nacional e não ganha, será que no jogo seguinte iam 20 e poucas mil pessoas no Couto Pereira ou na Arena? Então, eu acho que tecnicamente é isso. O Paraná vai ganhar o apoio de uma torcida que os times da segunda divisão não estão acostumados a enfrentar. Talvez a Vila Capanema tivesse lá 7, 8 mil pessoas, que já é um público grande para esses times adversários, mas imagina a mobilização e dar 22 mil pessoas na arena. Os times não estão acostumados a jogar com isso. Os times, infelizmente, não estão acostumados a jogar num estádio de nível de Copa do Mundo, um gramado que é um tapete, esses bastidorzinhos que acabam Artificial, fazendo né, a nesse caso, diferença. né? O Paraná vai treinar na arena um dia também, para poder se adaptar ao gramado. Então, assim, o Paraná vai ter essa vantagem dele estar mais acostumado a jogar na arena. Por mais que esses jogadores não sejam mesmo do Paraná de anos atrás, o Batatinha jogou pelo Operário, jogou nesses campos. O Sidão jogou a Série A de brasileiro. O Tcheco foi um ex-jogador de nível altíssimo que sabe passar isso para os caras. O Eltinho, até mês retrasado, jogou pelo São Joséense na arena. Então, esses caras têm um diferencial que alguns jogadores desses outros times não vão ter. Se o Paraná ganha do Nacional jogando bem ou não, talvez o público no Couto já seja maior. Porque daí você empolga. Você está há 1 ano sem ver teu time jogar. Você está há quase 2 anos sem poder ir no estádio. E o time estreia com um bom resultado, isso vai fazer o diferencial. O que o Paraná não pode é tropeçar no começo, igual aconteceu ano passado. Ano passado ganhou do Toledo, só voltou a ganhar na sétima rodada. Aí já era tarde demais para se recuperar, ainda quase conseguiu ficar em quarto lugar, porque a combinação de resultados foi favorável, exceto o Paraná fazer a parte dele, tanto que o PSTC, que era o sexto, se classificou. Então, acho que esse vai ser o diferencial. O Paraná está um pouquinho mais acostumado a jogar nesses tipos de campo que os adversários não estão. E a gente vai falar bastante sobre o Paraná no De Letra da semana que vem. Uma segunda divisão que tem características absolutamente diferentes de qualquer edição desse campeonato na história do futebol paranaense. É a segunda divisão com mais cara, digamos assim, me entendam, mas mais cara de primeira divisão que a gente tem esse ano por conta de uma série de características especiais, mas aí a gente vai entrar nelas na semana que vem, porque daí a gente vai estar entrando no ar junto com a estreia do Paraná. Gente, muito obrigado, Bório, Ricardo, nos encontramos no decorrer do período, até porque você sabe, toda sexta eu e o Bório temos um encontro marcado com você no Futebol Raiz e todo pré-rodada do Campeonato Brasileiro. O Ricardo tem um encontro marcado com vocês com a Cartola Mágica, que agora, depois de uma atribulação na terceira rodada, dará um show na quarta rodada. Até o Eric Jacan se manifestou no vídeo do Ricardo. Mas agora vamos honrar o Eric Jacan. Valeu, Ricardo. Valeu, Bora. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu. Um abraço.